Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Nas Voragens do Pecado. Certo, Carla? Certo. Então, sejamos todos nós muito bem-vindos. A nossa irmã Aramita hoje não vai se fazer presente, não pôde se fazer presente, mas ela está bem, graças a Deus, e a nossa irmã Carlinha irá conduzir o estudo. Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus. Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, nós nos reunimos, Senhor, para estudarmos a obra, o livro, Nas Voragens do Pecado. Não se trata apenas de um romance, mas de lições, de aprendizados, de exemplos, nos mostrando os caminhos que devemos seguir e aqueles que não devemos seguir. Nós levamos o nosso pensamento para lhe agradecer por essa oportunidade, Senhor, e te rogar a proteção de que necessitamos e a inspiração para que possamos ter uma melhor compreensão dos ensinos que nos serão trazidos essa noite. Que os amigos espirituais possam envolver a nossa irmã Carla, para que ela possa realizar esse trabalho em Teu nome, Senhor. Graça te damos, que assim seja. E aí, Carlinha? Ainda estamos no capítulo 2, uma família de filantropos, e estamos conhecendo os Bretencourt de la Chapelle, né? Eles são família de nobres, muito bem postos na nobreza francesa, porque a família é tradicional, ainda da época das cruzadas, lutaram as primeiras cruzadas ainda. E eles se converteram ao protestantismo, né? Eles eram da doutrina do Lutero, porque também muito próximo à Alemanha, ali as terras dele próximo do Reno, na Alemanha. Martin Lutero é alemão, então eles pegam muito essa influência. E eles falam bastante da família, uma família diferenciada da nobreza da época, porque uma família culta, mas bastante simples, que aceitava os aldeões para estudarem juntos o evangelho, para cearem todos juntos. Então tinha um clima bem ameno nas terras dele, né? Todos eles. E especialmente nós vamos hoje conhecer, eles falaram que são 5 filhos e mais a Ruth Carolina, que é uma menina, uma pérola da família, todos gostam dela. E o filho, Carlos Felipe II, porque o pai também é Carlos Felipe, ele é o Carlos Felipe II. E eles já descreveram a vida simples e doce de que eles vivem, e nós estamos aí ainda nessa parte. A gente vai voltar um parágrafo só para dar esse enquadramento. Na tarde do 4º dia, apresentara-se Carlos de volta do seu humanitário mandato. O correio oficial da circunscrição de Guise, que é esse Reginaldo de Trulles, mas na ocasião comandado por Luís de Narbonne, examinou-o com impertinência, altivo e desdenhoso, reparando em seus trajes severos e simples, de cor negra, indicando sua qualidade de doutor e filósofo, ao mesmo tempo que lhe entregava volumoso rolo de pergaminho onde se lia. Abre aspas. De parte de Sua Alteza, o Príncipe Luís de Narbonne, Conde de S., a Sua Senhoria, o Senhor Conde Carlos Felipe II de Bretencourt de la Chapelle. Fecha aspas. Então, é o início da carta e agora ele vai dar uma pausa para demonstrar quem era Carlos. Carlos contava então 32 anos. Possuía feições regulares, serenas, olhos de um azul forte, grandes e perscrutadores, atitudes comedidas, sorriso amável e discreto, palavra fácil, mas ponderada. Seria belo se as longas meditações noturnas, à luz de pequenos candelabros,
sobre textos de ciências, filosofia e religião, não o houvessem já fatigado, empalidecendo-lhe as faces e o brilho do olhar, e criando, na fronte ampla e pensadora, rugas prematuras. De uma bondade incontestável, tolerante, paciente, portador de qualidades raras para a sociedade da época, que o recomendavam como fiel seguidor do Evangelho, era também tão simples e de coração humilde e manso como não seria o último dos serviçais do velho solar paterno. E felicíssimo no lar, pela família inteira amado e respeitado como o segundo chefe que realmente era, dizia, prazenteiro, que o céu se transportara para junto dele próprio, nas pessoas de seus pais e irmãos, aos quais adorava. Otília de Louvigny, porém, transformara-se em motivo de grande pesar para os dias suaves que levava entre os afazeres impostos pela sua fé e o amor da família. Porque nesse mesmo capítulo, mais na frente, ele ficou noivo dela, né? Só que o irmão dela, por eles serem protestantes, botou ela no convento e ela ficou incomunicável. Vamos ver o que está acontecendo. E ela ficou doente. E por isso, como ela já tinha atingido a maioridade, o médico disse, é melhor mandar ela para casa, mesmo com as ordens do irmão dela ficar incomunicável, porque ela está muito doente e ela é um mal que ela possivelmente não tinha cura, e para ela ir para casa. Então ele estava preocupado porque ela vinha definhando e ela queria muito casar com ele. Deplorava os infortúnios da pobre menina prisioneira de férreos preconceitos, lamentava a enfermidade que a tolhera, a ambos decepando as esperanças para dias risonhos de verdadeira felicidade, procurando, no entanto, suavizar-lhe a situação quanto possível, visitando-a frequentemente, agora em seu castelo, e versando-a nas normas do Evangelho segundo os conceitos da Reforma. Todavia, Carlos Felipe não era verdadeiramente inclinado aos arroubos do matrimônio, asseverando frequentemente aos seus familiares que sua alma aspiraria de preferência ao amor divino, ao ensejo de se consagrar definitivamente aos ideais evangélicos, pelos quais se sentia arrebatar, tal como fizeram os apóstolos do Mestre Nazareno, cujos feitos procurava imitar, tanto quanto as próprias forças o permitissem, amar a humanidade e não somente a uma esposa, servir aos pequeninos e infelizes recomendados pelo Senhor e não apenas a uma prole oriunda de seu sangue. Mas sabia que era vivamente amado por Otília e não poderia, de forma alguma, desgostá-la, furtando-se ao enlace que ele próprio desejaria espiritualizado até o ideal. Nascido e educado sob os princípios da Reforma, deu-se a essa digna causa, na época a mais nobre, arrebatadora e venerável que o mundo poderia comportar. Com todas as renúncias da sua alma sincera e fervorosa, talhada para os grandes feitos do espírito, sem se perturbar a ideia dos ultrajes e represálias, tão frequentes na ocasião, contra aqueles que pensassem em desacordo com o fanático despotismo da Igreja de Roma. E aí a gente tem aquela parte que a tia sempre fala, né? Um espírito, ele demonstra ser um espírito elevado e ele não vem para amar uma pessoa, né? Ele já vem para amar uma humanidade, até os limites que as forças puderem. E o despotismo é esse poder absoluto e arbitrário, sem limites, né? Da igreja. E ele era destemido, né? Ele nem se perturbava nem com essas ideias. Já vem preparado, já vem talhado, né? Foi, pois, a esse jovem huguenote, investido de tão delicadas tarefas entre os seus compatriotas, que Luís de Narbonne, fanático religioso a quem chamavam Capitão da Fé, escreveu a seguinte epístola, datada de 10 de agosto de 1572. Acaba de chegar às nossas mãos gravíssima denúncia a vosso respeito e a respeito de vossa família.
apontando-vos como dos mais ativos propagandistas da seita sacrílega de Martinho Lutero e João Calvino em solo francês, sendo todos vós considerados, no momento, verdadeiros revolucionários e instigadores do povo. Por deferência aos vossos ancestrais, desde os leais cavaleiros das Santas Cruzadas e todos os antigos servidores da França e amigos da realeza, assim como por leal admiração às vossas qualidades pessoais, de quem se ouvem reiterados elogios, aconselho-vos prudentemente a vos retirardes da França com toda a vossa família, logo após o recebimento desta epístola, desta carta, ou a relegardes à reforma, aceitando o batismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Acompanhado de vossa família, em presença das autoridades civis e eclesiásticas de Paris, as quais estarão prontas a jubilosamente vos receber em seu seio. Mais alguns dias e será tarde, porque severas reações se iniciarão contra a heresia luterana e calvinista. Agradecei esta advertência à lealdade do nosso amigo de Arturo Vigny Raymond, o qual, partindo agora em missão do governo para o estrangeiro, generosamente intercedeu por vós. Fecha aspas. Nota da editora. João Calvino, de 1509 a 1564, foi um teólogo cristão francês. Calvino teve uma influência muito grande durante a Reforma Protestante. A gente já tinha falado dele, Você tinha ele e o Lutero. Então, as duas vertentes do protestantismo eram o Lutero e o Calvino. Leu-a o jovem huguenote numa atitude de quase impaciência e, com um sorriso sereno, passou-a ao pai, que o fitava em silêncio. Exclamou com bonomia, excessivamente honesto e pacífico, para acreditar que não se trataria simplesmente de perseguições, mas de massacres que ficariam registrados na história como das maiores calamidades perpetradas sob a luz do sol. Teremos perseguições, senhor conde, ponderou o velho titular prudente e quiçá impressionado. Será necessário responder ao senhor conde, meu filho, agradecer-lhe em nome da família o interesse e a bondade com que nos prova sua cavalheiresca lealdade. Sim, responderei, meu pai. Carlos era moço, entusiasta do seu caro e arrebatador ideal. Por um momento, deixou-se vibrar por um sentimento chocante. Sorrindo, virou-se para o correio que esperava em atitude militar e, sem se dignar a retribuir a epístola, disse: Dizei ao vosso capitão que Carlos Felipe II de Bretencourt de La Chapelle agradece o favor da advertência, mas que considera os seus arrazoados demasiadamente impertinentes para serem aceitos por um homem de honra. Ele sentiu, é interessante que ele sentiu vibrar um sentimento chocante. Sentiu um negócio, é agora. Acho que é aquela hora da decisão que ele sabe que vai mudar uma vida, Testemunho, o testemunho. O oficial empertigou-se, não podendo ocultar o assombro de que se sentiu possuído ante tão temerária e descorteses palavras, impróprias daquele que as proferia. Intervinha o conde Filipe impressionado. Que fazes, meu filho? Enlouqueceste porventura? De Narbonne é um príncipe, é poderoso e rígido. Enquanto o correio acrescentava: Correrá sangue, senhor. Refleti a tempo na resposta que haveis de dar. Concluiu secamente e afastou-se o Carlos. Já vos dei a resposta, senhor oficial. Interessante notar que o Reginaldo de Trulles já sabe que vai correr sangue. Então, as maquinações que não vão aparecer aqui, estão correndo soltos. E ele já sabe que vai ter. E nós estamos aqui dia 10 de agosto, Ele falou aqui dia 10 de agosto. E o massacre foi dia 24. Então, ele já sabe que já estão tramando coisas bem tenebrosas, Com certeza. À noite, reuniu-se a família em conselho, exceção feita de Ruth Carolina,
a quem ordenaram recolher-se mais cedo, a fim de deliberar sobre os presságios advindos com a carta do conde de Narbonne. Porque ela era caçulinha, né? Então pouparam ela dessa triste notícia. A condessa Carolina, como boa mãe, opinava para que fosse abandonado o castelo sem tardança e toda a família transportada para a Alemanha, conforme sugerira o próprio missivista, né, o Luís de Narbonne, furtando-se todos, desta forma, né, destarte, ao que mais adviesse. Os varões, porém, insistiam para que apenas as mulheres e as crianças atravessassem o Reno, pedindo temporária hospitalidade aos irmãos na fé, dentre estes o príncipe Frederico de G, com quem se firmara um contrato de aliança matrimonial para a Ruth Carolina. Então, príncipe Frederico da Alemanha, guardem também esse nome. As propriedades de La Chapelle não poderiam ser abandonadas assim tão ingenuamente à primeira ameaça de um fanático, pois que ali estavam todos os recursos da família. Ficariam, portanto, os homens para a defesa do patrimônio e da honra dos antepassados, e que partissem as mulheres e as crianças, mesmo as servas. Luís de Narbonne era homem culto e a retidão do seu caráter não lhes era desconhecida. Saberia bem compreender que os Bretecourt de La Chapelle seriam úteis à região, prestativos e progressistas. Ademais, sua circunscrição era Paris, e seus tentáculos não poderiam abranger a província de cujo governador desfrutavam os de La Chapelle boa consideração. Então aí vocês já viram, eles iam mandar as mulheres embora e eles ficariam para proteger, e com certeza, politicamente, eles eram influentes na área, o Narbonne não ia fazer nada. Até porque Narbonne era lá de Paris, e onde eles estão, o governador era amigo dele, eram bem relacionados com o governador, ele não teria como agir de alguma outra forma, né? Essas são as considerações da reunião na família. Eles achavam isso. No entanto, as mulheres declararam que não abandonariam de modo algum seus maridos e perigos imprevistos e difusos, voltando a condessa a declarar que, se ninguém se retirasse, ela tampouco o faria, preferindo permanecer ao lado do esposo e dos filhos queridos. Carlos Felipe fora o último a emitir opinião. Insistia veemente: Ide todos vós, porque de Narbonne, apesar de ser um caráter leal, como provou com a sua epístola a nós outros, é também fanático religioso. E um fanático de qualquer espécie poderá cometer monstruosidade. E é verdade isso. E aí o fanatismo, eu anotei aqui porque eu fiquei vendo isso, é adesão cega, sem crítica e obsessiva a uma ideia, doutrina, pessoa ou causa, manifestada com um zelo excessivo que leva à intolerância, exclusão e atitudes extremistas. É o que a gente vive constantemente. E aí a gente tem que ter cuidado para a gente não se tornar pessoas sem crítica, intolerantes, né, excluindo. Então, tá prendendo, deixa morrer, tem que prender, não tem que torturar, não tem que, e você fica indiferente à dor alheia. É impressionante. A pessoa não se preocupa, não deixa, parece que abre mão de toda a sua parte moral e fica cego realmente aquilo, né? Muito doloroso. Vamos ver. Quando respondi à sua missiva com a descortesia que vos impressionou, meu pai, quis provar a esse jovem teólogo de Roma que um verdadeiro crente em Deus jamais transigirá com imposições humanas, uma vez se sentindo sob o amparo da justiça. Pois ficais sabendo que, de qualquer forma, seremos combatidos e perseguidos, respondesse eu ou não respondesse a sua atrevida e injustificável imposição. Ide, portanto, vós outros, mas eu ficarei, porque, como médico, não poderei abandonar os meus pobres doentes ao sabor dos próprios achaques. E como pastor de almas, hei de oferecer-lhe o exemplo da fé e da honra do Evangelho na hora dos inevitáveis testemunhos.
Lágrima dos olhos amorosos de toda a família, ali reunida em hora tão solene, acolheram a resolução do seu amado primogênito. O conde Filipe e sua esposa abraçaram-se ao filho, desfeitos em prantos. Não, meu filho. Se preferes ficar, como será dever? Teus pais permanecerão contigo. Se efetivamente correu o nosso sangue, que seja pelo amor do Cristo de Deus e em defesa do seu evangelho, que ele se derrame. Não, ninguém te abandonará neste castelo, desguarnecido e indefenso, aguardando as investidas dos inimigos da luz. Então, todos vão ficar. Concordaram todos com a resolução do chefe, abraçando, um por um, aquele jovem segundo o pai, tão amado, sem cuja proteção e conselhos não saberiam viver. Todavia, alguém exclamou ainda, em meio do silêncio da madrugada que avançava: Verifiquemos a mensagem conselheira que nos fornecerão as páginas do Novo Testamento do Senhor. Consultemos Jesus, a ver se aprovará a nossa decisão de resistirmos à pressão de Luís de Narbonne. Então, tá vendo como eles eram realmente... Abriu o evangelho, né? Realmente de forma cristãos, aleatória, né? De forma aleatória. Sabe aquele momento que tu para assim, deixa eu ver o que o livro de Emmanuel nos fala? Aquela série Fonte Viva, né? Aí tu vai e olha e diz, poxa, precisava ser tão direto, né? Como a gente está vendo lá entre a terra e o céu, que foi aberta a leitura do Evangelho para o rapaz que ia passar por uma hora difícil também, e aí caiu parecendo aleatoriamente sobre o perdão, né? E era tudo que eles precisavam, né? Carlos aqueceu. Autoridade máxima no assunto entre a família, levantou de sobre a mesa o livro sagrado, sempre ao alcance da mão de todos. Abriu-o ao acaso e, pálpebras cerradas e pensamento fervoroso voltado para o alto, enquanto as pessoas presentes, concentradas em prece, suplicaram ao Mestre Divino se dignasse favorecê-las com a bênção da sua palavra elucidativa na emergência difícil. Correu o dedo indicador da mão direita pelas colunas do texto aberto à sua frente, até que de súbito estacou, como se o influxo superior que o impelia agora se retraísse. Então, tá aí aquela intuição, né? Então, no silêncio augusto do velho solar, sob o encantamento espiritual da respeitável reunião, em que o amor e a palavra do Senhor e Mestre eram evocados com fé e veneração, entre doçurosas vibrações de preces, como que a voz sedutora do Rabi da Galileia ressoou docemente pelo recinto, por intermédio do murmúrio verbal de seu servo Carlos Filipe, o qual leu, comovido e respeitoso, a mensagem apontada nos próprios versículos do Evangelho. Então, vocês já viram que ele está inspirado aqui, né? Uma inspiração. Abre aspas. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, salvar-se-á. Fecha aspas. Depois de uma dessa, né? Vamos ficar por aqui mesmo, né? Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. E também Mateus, no capítulo 10, versículo 39. E João, no capítulo 12, versículo 25. Então, três evangelistas escreveram essa passagem, né? E uma mensagem dessa, estamos no caminho certo, vamos ficar. Ao se recolherem para repousar das fadigas do dia, deliberado ficara que apenas Ruth seria retirada da velha mansão, por evitarem assim que a menina, ainda muito jovem, se impressionasse demasiadamente com algo chocante que pudesse advir. Decidira Carlos que, já no dia imediato, fosse a irmã querida preparada para uma viagem longa, que ele próprio e alguns servos, dentre outros, Gregório, o intendente alemão, fiel e prestativo, seu filho Camilo e sua filha Raquel acompanhassem Ruth até a residência de Otília de Louvigny,
que a esta ele próprio, seu prometido, pediria hospitalidade para a irmã durante alguns dias, a título, porém, de visitá-la e distraí-la das apreensões da enfermidade que a minava, pois nem Otília e tampouco Ruth deveriam ser cientificadas das ameaças entrevistas na epístola de Luís de Narbonne, não obstante haver sido Gregório posto a par dos acontecimentos. Então, nós já ouvimos falar de Gregório, Camilo e Raquel, né? Quando apresenta a Otília lá na fachada da casa, o Gregório inclusive fala para ela que a Raquel não é mais Raquel, ela mudou de nome. Vocês lembram disso lá? Então a Raquel já está com outro nome lá, depois a gente vai verificar qual é o nome que ela está usando, para não chamar a atenção que eles eram os protestantes, os huguenotes. 3 dias depois, efetivamente, pequeno cortejo seguia a viagem sobre o dorso de ágeis animais, com destino às terras de Louvigny, levando Ruth Carolina, acompanhada do pai e do irmão e de alguns criados fiéis, em visita à sua muito querida amiga de infância e futura cunhada. Os dias passados ao lado da prometida amorosa e gentil se escoaram rapidamente. Dias amenos e felizes que marcariam uma como que despedida secular para os seus espíritos, em virtude dos acontecimentos que se sobrepuseram. Otília parecia reviver com a presença daqueles entes tão caros ao seu coração. Atingia ela agora as 22 primaveras e confessara ao noivo o seu formal desejo de se converter à crença luterana antes dos esponsais, antes do casamento, rogando-lhe ainda que apressasse as bodas, porque o seu coração, exausto de solidão e amargura, ansiava pelo evento feliz do consórcio tão santamente almejado. Comoveu-se Carlos ante aquela afeição que se revelava tão resignada e leal, e entre ambos e o conde Felipe, que se encontrava presente, ficara estabelecido que se consorciariam tão depressa quanto lhes permitissem as circunstâncias, isto é, quando voltasse ao castelo, a fim de levarem Ruth de retorno ao lar paterno. Quanto a Arthur de Louvigny, irmão impiedoso e egoísta, que não vacilara em sacrificar os sentimentos da irmã, não seria consultado, porque acabara de partir para o estrangeiro a serviço do país. Não obstante, afirmara Carlos que, ao seu regresso, procurá-lo-ia em Paris a fim de participar do acontecimento e apresentar desculpas, certos de que a paz presidiria tão importantes movimentos. Até porque a carta que eles receberam foi a um pedido do próprio Arthur, que não queria o casamento, mas eram amigos, então o de Narbonne faz a carta a pedido do Arthur de Louvigny. Radiante, a jovem Otília despediu-se do bem-amado prometido, o peito estuante de esperanças fagueiras em dias compensadores e risonhos, entregando-se de boa mente aos preparativos das bodas, auxiliada por sua antiga preceptora Blandina d'Alembert, que lhe fazia às vezes de verdadeira mãe, e também pela gentil irmã de Carlos, a quem agora hospedava. Então a gente já viu também a dona Blandina, quando ela diz apoiei a fera, Madame Blandina. Durante a viagem de regresso aos seus domínios, porém, disse-ia que apreensões insólitas, angústias dominantes nublavam as disposições geralmente bem-humoradas do jovem doutor huguenote e seu venerando pai. Marchavam silenciosos, como que aturdidos sobre o dorso dos cavalos, tal se partissem para um futuro que se lhes prenunciasse constritador ou decepcionante. Súbito mal-estar íntimo difundiu-se pelos seus corações, tolhendo-lhe as salutares expansões costumeiras. Então eles estavam pressentindo que algo de muito ruim ia acontecer e nem conversaram. Queixou-se tristemente o velho conde. Dir-se-ia, meu Carlos, que abandono para sempre nossa pequena Ruth, sem possibilidade de jamais a reaver. Sinto pesar em minha alma cruciantes apreensões. Algo penoso me desola o coração. É um pressentimento, né? Pressentimento. É a primeira vez que nos separamos da nossa querida menina, meu pai, e a ausência dos seus risos e travessuras
que tanto nos alegram o coração, já se faz sentir. Espero, na proteção dos céus, retornarmos muito breve a Louvigny, a fim de levá-la novamente para junto de nós, e mais aquela pobre Otília, cujo estado de saúde me inquieta profundamente. Todavia, impressões amargurosas igualmente se difundem pelo meu espírito. Quisera encontrar-me com todos vós, bem distante das opressões da senhora Catarina. Esforço-me por afastar pressentimentos sombrios, indefiníveis, e confesso que, ao me despedir de ambas, o coração me advertiu de que as beijava pela última vez. Tens razão, querido filho. Luís de Narbonne, com seu fanatismo de pupilo de padres, a rainha Catarina, com sua política hipócrita e astuta, e Guise, com as suas pretensões, encarnam constantes ameaças para os pobres huguenotes. Quem sabe andaríamos bem passando o Reno para nos furtarmos a possíveis surpresas? Sim, quisera poder fazê-lo. No entanto, ainda está em tempo. Ide todos vós para a Alemanha. Essa ha sido a minha opinião desde o primeiro dia. Mas e tu, meu Carlos? Ficarei, senhor conde, como será dever. Não poderei abandonar meus pobres doentes, já vos disse, nem as ovelhas do rebanho do Senhor, tão necessitadas são do estímulo e do reconforto do Evangelho. Deverei, ademais, testemunhar aos nossos fortes e poderosos adversários o amor por nossa crença em Jesus Cristo e a fé nos poderes divinos. Ficaremos todos, então, ao teu lado. Já te afirmamos também. Nós todos, igualmente, gostaremos de testemunhar nossa dedicação e desprendimento por aquele que, por nosso amor, se deixou padecer e morrer numa cruz. Pelo resto da viagem, nada mais disseram, senão monossílabos sem importância. Já no recinto doméstico, alguns dias mais se passaram sem alteração. Os acontecimentos diários se sucediam sob rotina comum entre os labores do campo, as lides domésticas e os deveres impostos por uma crença religiosa que se revelava ciosa da boa conduta dos seus adeptos para consigo mesmos, o próximo e a sociedade. Esbatera-se a impressão causada pelo Correio de Paris e já se inclinava a generosa família para a suposição de que a epístola do príncipe de Narbonne traduzia-se antes a fanfarronada de um jovem cercado de poder que se desejava insinuar no conceito da sociedade, propalando as próprias possibilidades. E por isso mesmo, já se preparavam para as bodas de Carlos e Otília e para o retorno de Ruth, cuja ausência a todos enervava de saudade e inquietações. Cenas do próximo capítulo. E assim conhecemos a família dos Bretecourt de La Chapelle, a senhorita Olivia, ou Otília de Louvigny, e vamos aguardar o que vai acontecer. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim, amado Jesus, te agradecemos essa oportunidade e que essa história possa nos levar a refletir, pensar e nos tornarmos mais dóceis também. Graças te damos e até o nosso próximo estudo, se assim for possível. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook.
No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.